tarde para você. Estamos começando mais um programa Tarde com Deb e este programa recheado de informações, um programa super especial. Nós vamos falar sobre autismo. Você conhece algum autista? Você convive com algum autista? Nós trouxemos esse tema aqui porque dia 2 é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Dia 2 de abril. Então, mas esse mês inteiro de abril vão haver comemorações em todo o país, em todo o mundo, sobre o autismo. Inclusive, tem novas leis também aí para poder auxiliar os autistas. E já para começar a nossa matéria, eu quero apresentar os nossos convidados. Aqui ao meu lado tem o Victor, ele que é um autista de 25 anos. Ao lado dele tem a Maria Aparecida, que é a mãe. Temos também a Elisângela Tavecchio. Ela é mãe de um autista de 8 anos, que é o Vinícius. Ele não pôde vir porque está na escola. E a Eleonora Grimaldi, que é psicóloga da APAE, também veio aqui acrescentar um pouco mais ao nosso assunto sobre o autismo. E já para começar, tem uma matéria do jornal Futura que a gente pegou via internet, para poder mostrar para você saber um pouquinho mais sobre o que é o autismo, como funciona, quais são os sintomas e também sobre as novas leis. Roda a matéria. Foram meses de peregrinação por vários consultórios médicos, até Marisa descobrir que o filho, Marco Antônio, era autista. Os pediatras não sabiam, entendeu? Os centros de saúde não entendiam o que estava acontecendo. Então, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, entendeu? E ele fez vários exames de surdez, do corpo inteiro, do cérebro, e ninguém fechava um diagnóstico. Fica difícil, quando você não tem um diagnóstico, saber como vai agir. Aceitar um filho diferente, enfrentar o preconceito de outras pessoas, foram as primeiras dificuldades. Mas os desafios de Marisa e de outras famílias que têm filhos autistas vão além. Os custos, entendeu, de se manter uma criança com tantos problemas é alto. E às vezes, entendeu, o serviço público de saúde não prioriza, por não entender o que vem a ser uma criança dentro do espectro do autismo, que ela não consegue esperar muito tempo, que ela se aborrece, que ela pode se auto-injuriar, se machucar ou machucar a terceiros. E aí os pais vão para o serviço particular e é muito caro. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma, quer mudar essa realidade. A lei, que nasceu de uma proposta da sociedade, prevê direitos fundamentais para o autista, os mesmos que pessoas com outros tipos de deficiências já têm assegurados. De acordo com a lei, os autistas deverão ser incluídos em classes normais no ensino regular e, se necessário, deverão ter acompanhamento especial durante as atividades na escola. A lei determina ainda que, caso o gestor escolar se recuse a matricular uma criança com autismo, ele será punido com multa que varia de 3 a 20 salários mínimos e poderá, inclusive, perder o cargo. Outras garantias previstas no texto são atendimento multidisciplinar e especializado de estímulo à entrada no mercado de trabalho, acesso a medicamentos e proteção previdenciária. Uma lei que garanta políticas públicas para os autistas é fundamental, coisa que eles não têm no dia de hoje. É uma questão de justiça às pessoas e os familiares dos autistas. Para o presidente do Movimento do Orgulho Autista Brasileiro, Fernando Cota, pai de 2 filhos, um deles autista, a lei é um grande avanço. Mas, segundo ele, foram vetados pontos importantes, como que previa acesso a ensino especial para os autistas que não puderem ser incluídos nas escolas regulares e o que garantia jornada de trabalho menor para os pais de autistas que são funcionários públicos. As pessoas hoje com deficiência têm a redução de jornada, os que são funcionários públicos. Mas os responsáveis por pessoas com deficiência ainda não têm isso, eles têm que compensar o horário.
E isso é muito triste, é muito difícil compensar o horário com uma pessoa que precisa, muitas vezes, exclusivamente de você, exclusivamente do seu trabalho, né, com ele. Então, era muito importante isso também, que essas pessoas tivessem a redução de jornada para poder estar com seus filhos, levar seus filhos às terapias, participar com as terapias dos seus filhos. Então, é uma outra luta que nós não podemos deixar, nós temos que trabalhar também para que isso não seja perdido. E como o nosso tema de hoje é autismo, nós vamos saber aqui da Maria Aparecida, que é a mãe do Victor. Quero saber, Maria Aparecida, como foi para você avaliar o Victor? Você já descobriu de quando ele era criança? Já foi notando o comportamento diferente? Como foi para você? Bom, o Victor já é o terceiro filho, né? E devido eu ter já criado as meninas, eu notei diferença dele assim que já nasceu. Sim. Não, nem parado, não chorou quando nasceu. E aí veio aquela questão, né? As fases que as minhas filhas teve, ele não teve, que é tipo início de fala, não olhava pra gente, já engatinhava, já se isolava. Mas eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho que algo era estranho, né? Então, fui para os pediatras com ele desde nenenzinho, cada pediatra falava uma coisa. Eu contava a história de que o meu filho era diferente, porque eu já tinha 2 neném, né? E aí o pediatra falava que, mãe, mas não pode comparar, um não é igual ao outro. Aí já não acreditava naquele pediatra, ia em outro, contava a mesma história. O outro falava assim que tinha que esperar crescer, porque era muito novinho, não sabia o que ia fazer. E o tempo foi passando. Foi passando, e o Victor não falava direito, o Victor era hiperativo, né? E aí, o que aconteceu é que com 8 anos foi descoberto que ele era portador da síndrome do autismo, síndrome de Asperger. Sim. Né? Aí, quando nós descobrimos que ele era autista, aí começou a desenrolar o negócio, né? Começou a fazer o tratamento certo. Mas até então foi um sofrimento só. Foi, porque não conseguia descobrir, não tinha diagnóstico. Achava que tinha alguma coisa, sim, mas não sabia o que. Era diferente, né? E aí fomos morar na praia, porque a gente morava em São Bernardo, num apartamento, ele era muito preso, a gente achou que também era aquilo, né? De ele ser preso, não ter espaço, vamos mudar. Aí pegamos e fomos pra praia, morar lá na praia, onde minha sogra tinha casa, em Itanhaém. Ele foi com 3 anos e meio, né? E lá ele adquiriu bastante espaço, praia, né? Criança. E como ele se comportava na praia, Maria Aparecida? Na praia, com 3 anos e pouco, ele simplesmente era agitado, ele corria. Às vezes tinha gente assim lá curtindo a praia, ele entrava no meio assim da pessoa, já virava o refrigerante da pessoa na boca, e eu não pode fazer isso. Uma vez, como ele não falava nada com 3 anos, ele saiu uma vez correndo e eu fui de um lado, meu marido do outro, para ver se ele pelo menos falava mãe, pai, se ele reagisse a alguma coisa, né? Porque ele era muito fechado, né? Aí nós deixamos, ele saiu do estado correndo. E nós do lado assim, ele parou e foi a primeira coisa que falou, mamãe. Isso ele já tinha uns 4 anos, né? Você chegou a pensar inicialmente que ele poderia ser surdo, mudo, alguma coisa desse tipo? Sim, achava que ele não ouvia. Né? Aí fez audiometria, fez 3 tipos de audiometria. Mas ele não respondia às ordens. Entendi. Né? E aí, mas ouvia normal. Né? O médico falou que ele ouvia até demais. Por isso que ele é todo sensível. Quando eu estava com ele no colo, passava moto, ele fazia assim, nenenzinho. Carro, ele fazia assim, ele era todo, até hoje, né? Às vezes o som também, né? Uma vez a gente foi ligar o som e acho que estava o botão no volume alto, então ele era assim, todo sensível. Né? Eleonora, a Eleonora, gente, ela é psicóloga da APAE, trabalha com autismo já há muitos anos. Qual que é o fator determinante para os pais descobrirem que tem um filho autista, Eleonora? Olha, o autismo é difícil você conseguir fazer um diagnóstico muito cedo. Pode acontecer como a Maria Aparecida? Pode. Vários diagnósticos até chegar no autismo. Hoje em dia nós temos alguns critérios, por exemplo, tem alguns comportamentos que a gente pode dizer que a criança que tem uma série daqueles comportamentos, ela está dentro do espectro autista, tá? Mas assim, o mais comum é o atraso na fala, como a Maria Aparecida falou, né? Quando bebês
alguns são muito calmos, são muito tranquilos e parece que eles não respondem a nenhum estímulo, tá? Então, por isso também algumas vezes há a impressão de que eles têm algum déficit auditivo. E pode acontecer, como no caso da Maria Aparecida, que o Victor era hiperativo? Sim. Existe também o contrário? Sim. Tem alguns bebês que são muito calmos, muito tranquilos, mas tem alguns bebês que choram muito sem você conseguir entender o porquê daquele choro, desesperado, né? E depois, conforme eles vão crescendo, a maioria vão ficando mais agitados, como também a criança com déficit auditivo. A criança surda geralmente é muito agitada. Então, no início da primeira infância, você às vezes confunde um diagnóstico com o outro se você não consegue detectar o problema auditivo. Tá? Então, algumas vezes, algumas doenças você tem que ir descartando para você chegar ao diagnóstico de autismo. Entendi. Então são vários diagnósticos que acabam confundindo os pais ou, de repente, até mesmo o próprio autista, porque não tem como esclarecer muito rápido toda essa situação de autismo, né? Sim. Então, devido a esse fato, confunde-se muitas vezes. Elisângela, como foi para você com o Vinícius, de 9 anos? Então, com o Vinícius foi assim, a gente, assim como a Cida citou, eu tenho um filho também mais velho que o Vinícius. A primeira coisa assim que a gente percebe é a questão da fala. É o que assim, eu acho que é a característica principal entre todos, né? Assim, a primeira, eu acredito. Porque o meu filho falou muito cedo primeiro. E o Vinícius completou 1 ano e 2 meses e não esboçava fala nenhuma, nem para pedir alguma coisa, para nada. Era assim, completamente como se estivesse ali no mundinho dele. Ele reagia a alguns estímulos que a gente fazia com ele, mas a questão da fala, ou a gente chamar e ele olhar, não olhava, né, e tal. Então a primeira suspeita, que quando eu levei no pediatra, foi que ele indicou para que eu levasse ele numa otorrino, para que fosse feito um teste auditivo. E foi o primeiro exame que ele fez, foi o Bera. Fazendo esse exame, foi detectado que ele não tinha nada, nenhum problema auditivo. E eu voltei nessa mesma otorrino, que quando eu voltei com o exame, ela comentou comigo que ela também tinha um filho autista e que ela via no Vinícius algumas características, né, de autismo. E indicou que eu passasse com o neuro. Aí eu fui também, começou a peregrinação em neuro. Porque daí a gente vai em e o que acontece, que eu percebi é que os médicos mesmo, eles não sabem, não conhecem, nem eles mesmos, assim, né, não que deveria saber, né, mas não conhecem bem o autismo, né? Então o que acontece? Um fala que é birra, o outro fala que eu mimo demais, cada um falava uma coisa, né? Cada um vai tirando as suas conclusões. E você que está assistindo aí o nosso programa, não sai daí que eu volto daqui a pouquinho falando mais com a Elisângela, com a Maria Aparecida, vou conversar com o Victor e também tirando aí as suas dúvidas com a Eleonora Grimaldi. Não sai daí que eu volto já. Restaurante Copacabana. Variedade em saladas. Diversos tipos de pratos quentes. Serviço self-service por quilo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Venham saborear. Tenha um futuro promissor ingressando em uma das carreiras mais desejadas do mundo. A Sierra Bravo oferece cursos de piloto privado, simulador de voo, piloto comercial e instrutor de voo. Salas de aula multimídia com turmas no período noturno e finais de semana. Você pode trabalhar em uma grande companhia aérea ou se tornar um instrutor na própria escola. É o seu sonho decolando em até 6 meses. Matrículas abertas. Sierra Bravo, Escola de Pilotos. Aeroporto de Americana, Hangar 26. Telefone 3467-4434. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas. Vários tipos de carne na churrasqueira. Garçonetes qualificadas. Atendimento VIP. Estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico.
Estamos de volta aqui com o nosso Tarde com Deb e hoje o nosso assunto é autismo. O autismo, que também é conhecido, chamado de transtorno de espectro autista, é um transtorno global do desenvolvimento. O que significa isso, Eleonora? Significa que a criança tem um atraso, ela começa com um atraso no desenvolvimento, a própria questão da fala, né? Tem crianças que têm uma dificuldade muito grande, depois conseguem falar, como o Victor que fala hoje, né? Consegue se comunicar, mas tem crianças que não falam. Então o espectro autista, ele é muito amplo. Então nós temos várias crianças com várias etapas do desenvolvimento atrasada. É por isso que é uma questão de desenvolvimento. Começa com atraso no desenvolvimento e depois a criança vai demonstrando outras questões que ela vai tendo dificuldade no dia a dia também. Todos os autistas precisam ter um acompanhamento psicológico? Multidisciplinar. 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 Sim. Eles precisam de ter tanto a questão do trabalho psicológico, eles precisam de uma fono para acompanhar o desenvolvimento da fala. É importante que tenha uma terapeuta ocupacional para acompanhar o desenvolvimento. Tem algumas crianças que têm uma facilidade muito grande motora, outras têm uma dificuldade no desenvolvimento motor. Alguns precisam até de acompanhamento com fisioterapeutas. Esse tratamento é gratuito, Eleonora? Na APAI, sim, tá? Hoje em dia, nós temos alguns outros lugares que fazem esse mesmo acompanhamento multidisciplinar, fora a questão do atendimento gratuito. Aqui em Americana nós temos o atendimento na APAI e também tem alguns setores da prefeitura que fazem esse atendimento. A Elisângela tem um filho de 9 anos que é o Vinícius. O Vinícius vai para a escola normalmente, Elisângela? Ele vai, agora ele está na rede regular, né? Ele chegou a frequentar 1 ano a Tempo de Viver. Só que assim, eu indo lá em reuniões, alguns eventos que tinha, assim, que eu percebia e também que a professora dele mesmo lá falava é que ele tinha, assim, potencial para se desenvolver mais, né? Sim. Então eu acreditei nisso, eu acredito muito na questão da inclusão e foi no momento que eu decidi, né, que ele iria concluir aquele ano lá, que ele havia começado e que no ano seguinte eu já iria incluir ele em rede regular mesmo. E desde então ele começou no prezinho, ele foi na EMEI, no último ano da EMEI, e a partir daí ele está até hoje em rede regular. Ele já é alfabetizado, já está alfabetizado, na idade correta mesmo, ele se alfabetizou, 7 anos ele já estava alfabetizado. Lê, escreve super bem. E como é o comportamento do Vinícius? A gente sabe que o autista é diferente porque tem a dificuldade da fala, não se comunica muito e não gosta muito de ficar, de repente, se movimentando demais, vamos dizer assim, gosta de ficar quietinho. O Vinícius, por ser uma criança de 9 anos, ele fica também quietinho assim? Ele fica tranquilo, ele começou a falar inclusive aos 4 anos, apenas, né? E desde então fala, assim, ele tem uma certa dificuldade para falar, mas ele fala super bem, consegue se comunicar bem. Em sala de aula também ele fica tranquilo, tem uma pessoa que auxilia ele dentro da sala, né? Quando ela não está, até os colegas dele mesmo auxiliam ele foi muito bem recebido na sala, na escola, ele tem um auxílio muito grande, um apoio muito grande da escola em geral, das outras crianças também, eles gostam muito dele. Assim, frequentar as festinhas de aniversário deles, convidam, né? Quando eu vou levar assim alguma coisa, a gente percebe, tem um que, nossa, ele viu o Vinícius, oi Vinícius, tudo bem, né? Ficou super contente porque ele estava lá na festinha dele. Então eles são bem assim, colaboram muito com ele, ajudam bastante ele. E como foi, Maria Aparecida, na época do Victor na escola? Bom, o Victor veio num prezinho lá de Itanhaém, um prezinho de um bairro bem simples, mas foi muito bem recebido. Mas o Victor, ele não parava na sala, ele andava em cima das carteiras, ele ia para a cozinha, aí ele misturava os legumes que a cozinheira estava fazendo, os cascados com os descascados, e virava a Coca-Cola dela na boca, e ela, não, mas deixa ele. Eu falei, não, mas vai ajudando eu a educar, né, que não pode e tal. E ele era imperativo, né, ele não parava em lugar nenhum, né, mas mesmo assim ele conseguiu a falar do pré mesmo, as primeiras palavras, as primeiras letras, e foi bem recebido lá também. Depois ele foi com 6 anos, ele já foi para um pré que já tinha parquinho,
já desenvolveu mais, já estava mais tranquilo, também já vinha falando, mais ainda. Então ele veio assim, passo a passo, né? Ele gostava tanto do prezinho que até de sábado, de domingo ele queria ir. Férias era um problema sério, porque ele não entendia que tinha que parar. Queria fazer alguma coisa. Então... Por ser hiperativo, né, Eleonora? Exatamente. Isso acaba que a criança quer brincar é uma e quer pessoa fazer. que tem que ocupar ela o tempo todo. Em casa mesmo é assim. E hoje ele é assim, ele é assim. Continua assim. Ele é assim, mas ele já sabe assim, separar um pouco. Então ele tem um notebook que ele mesmo comprou, ele fica lá vendo que ele é fissurado por carro, né? Ô Victor, você gosta de carro? Gosto. É? E me escuta uma coisa, qual que é o carro que você quer ter? Você sabe um carro que você queira? Ou não? Não quer ter. Ah, você não quer ter carro? Não. Ele tava falando pra gente aqui que ele também não quer ter namorada. Por quê, Victor? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho, gente. É muito complicado. Gasta muito, né, Victor? É. Mulher gasta demais? Gasta. Como que é no seu trabalho? Você gosta de trabalhar? Gosta. É legal lá? É. As pessoas conversam com você? Conversa. É? Ele trabalha no Varejão Oba, é isso? Isso, dá certo. E o que você faz lá, Victor? Põe o carro lá fora, empacota, descasca alho. Descasca alho, empacota, desempacota, leva os carrinhos. O que mais? E limpa o freezer. Limpa o freezer. Faz várias coisas. Faz. São diversas coisas. E isso também acabou ajudando o Victor, Maria Nossa, Aparecida? essa parte foi a melhor dele trabalhar, porque eu nunca pensei que meu filho um dia fosse trabalhar, né? Então ele entrou nesse mundo novo, esse mundo normal, né? Aí foi o desenvolvimento muito bom. É importante, Eleonora, para os pais incentivarem os filhos autistas a trabalharem, a estudarem, a conhecerem esse novo mundo? Sem dúvida, é muito importante. Eles precisam estar em contato com outras pessoas, estar em contato com coisas novas o tempo todo, né? Se eles têm condições de estar trabalhando, como o Victor que tem condições, isso é muito bom. É bom para eles, é bom para a família e é bom para a sociedade também, que a gente aprende a respeitar as pessoas com as suas características próprias. Tá vendo só? Se você tem um filho autista, o nosso programa também está dando dicas, porque é preciso incluir os filhos autistas na sociedade, porque não adianta deixar os filhos enclausurados, que isso só vai causar piora, não é, Eleonora? Sem dúvida. Quanto menos contato social, pior para a pessoa com autismo e pior para a família, que também acaba se isolando, né? E sempre existem esses casos de dificuldade de diagnosticar o autismo? Sim, na primeira infância sim, mas hoje em dia já está mais fácil. Os pediatras, como é uma doença muito nova, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não conseguiam entender aquela série de sinais que aquela criança apresentava. Sim. Hoje em dia está mais fácil. O autismo tem cura, Eleonora? Não, o autismo não tem cura. Ele tem uma melhora em termos assim, no trabalho clínico, você consegue que eles se adaptem melhor às condições do dia a dia, como por exemplo a escola, assim como o Victor, que era uma criança hiperativa, que tinha muita dificuldade em parar, como disse a Maria Aparecida, agora ele já está mais tranquilo. Então a hiperatividade vai diminuindo conforme você vai trabalhando com essa criança e ele vai conseguindo parar e ter mais tempo de atenção e concentração, que é uma das coisas que o hiperativo não tem e que o autista também tem bastante dificuldade. Existe aqui em Americana algum grupo que discute-se sobre o autismo, ou que os pais, mães se reúnem para falar sobre isso, ou só na PAI mesmo com a ajuda aí de psicólogo, enfim? Existe a escola de autismo que chama Tempo de Viver, ela é mantida pela prefeitura. A maioria dos autistas da Tempo de Viver hoje são de idade acima de 15 anos por conta da inclusão, então os mais novos já estão incluídos na escola de ensino regular, né? Algumas crianças também já estão em atendimento multidisciplinar na PAI, então eles continuam na escola de ensino regular, mas vão para atendimento clínico 1 ou 2 vezes por semana. Tá. As escolas estaduais, escolas municipais, elas têm por obrigação de ter vagas para essas pessoas que são autistas? Sim,
Sim, isso inclusive é lei, né? A lei da inclusão, tá? Qualquer autista tem direito a uma vaga numa escola estadual, na escola próxima à sua casa, a escola mais próxima de casa. A lei ela é ampla o suficiente para todas as escolas, inclusive para a rede particular. Se a família prefere uma escola particular, ela também tem direito, né? A vaga não pode ser negada. Entendi. Mas na rede municipal e na rede estadual, principalmente. E foi fácil para você, Elisângela, conseguir essa vaga para o Vinícius? Bom, o Vinícius ele tá na rede particular, né? Sim. Só que antes dele estar na escola que ele está hoje, eu tive que passar por outras. Uma já de início, porque a gente vai conversar, você já expõe, né? O caso, a dificuldade que a gente tem e tudo. Uma escola não aceitou, né? Por ele ser portador, né, de autismo. E outra, ele chegou a frequentar 9 dias. Desses 9 dias, eles me ligavam todos os dias praticamente para eu ir buscá-lo mais cedo e pediram que eu retirasse ele de lá porque eles não estavam preparados para recebê-lo. Como foi isso para você? Foi difícil. É bem difícil, né? Imagino. E para você, Cida, como foi? Para mim foi difícil também, porque assim, o Victor entrou... Ele saiu da classe especial de Itanhaém, da primeira série. Sim. Aí nós mudamos aqui para a cidade, né? Sim. Ele com 7 anos. Aí ele foi na escola Delmira, lá na Matiense. E lá ele ficou 6 meses. Aí tinha a irmãzinha que estudava na 3ª série, toda hora ia chamar a irmã, porque ele ia pro estacionamento tirar as calotas dos carros. Não queria ficar sozinho, mas ele queria fazer arte e queria alguém para acompanhar. Aí chamava a irmã para ir lá pegar ele. Aí vinha mais cedo para casa. Aí a diretora também já não foi muito com a cara dele. Resumindo a história, ficou 6 meses lá. Aí a professora falou, é melhor ele ir para pai. Aí ele ficou no CREA, que antigamente era o CREA. Sim. Aí ele ficou 4 anos no CREA. E nesse tempo nós fomos assim, convidados para participar de uma associação, que era a Associação do Autista de Americana, que esqueci. ADAPAN, né? Tá. Aí começou todo o processo para fundar a escola Tempo de Viver. Maravilha. Aí a escola surgiu em 2000. Aí o Victor foi para essa escola, ele já tinha 12 anos, ficou lá uns 2 anos, mas eu falando que o Victor tinha capacidade de ir para outra escola. Aí de lá foram ver outras escolas e colocaram ele lá na Paulo Freire, no Parque Novo Mundo. Que bom. Ele ficou 6 anos na Paulo Freire, ficou super bem, muito bem recebido, né? Aí depois terminou, porque era da prefeitura, foi até a 8ª, fez a formatura de 8ª. Estudou, fez tudo que terminou tudo. Resumindo a história, ele terminou muito tudo. Bom. O último ano foi com o pai dele foi voluntário dele na classe, para ele chegar o terceiro. Terminou tudo. Eleonora, qual que é a dica que você deixa? A dica principal para os pais que estão assistindo o nosso programa, que de repente tem uma dúvida que pode ter um filho autista. Qual que é a dica que você deixa? Eu acho que o principal é estar procurando orientação médica. Existem pessoas, médicos, que estão hoje trabalhando nessa área por exemplo, o neurologista, o psiquiatra infantil, eles conseguem estar detectando. Quanto mais cedo for detectado o transtorno autístico, mais cedo a criança começa a ter um atendimento especializado e melhor para ela no desenvolvimento dela. Tá? Então, como não existem exames médicos que comprovem que a criança tem autismo, o diagnóstico é clínico, então precisa tanto de um médico especialista quanto de uma equipe multidisciplinar. E como o nosso tempo passa correndo, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Obrigada, viu, Victor? Obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. E um beijo para você que está em casa, está assistindo aí o nosso programa também. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso site, redetvin.com.br, e pode participar pela nossa fanpage no Facebook, programa Tarde com Deb. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã de novo às 2 da tarde aqui na TVI. Tchau!